Olá, alunos do oitavo ano, aqui é o professor João Batista mais uma vez para a nossa videoaula. Agora dando continuidade ao nosso assunto que nós demos início na semana passada, na nossa aula passada, nossa videoaula passada, que foi sobre a Revolução Francesa. E como eu havia comentado com vocês, esse assunto nós teremos que dividir ele pelo menos em 3 partes para podermos fechar e entender um pouco mais sobre esse conteúdo. E é um conteúdo muito grande, muito vasto da Revolução Francesa e requer um pouco mais de detalhe. Em nossa aula passada, nós vimos as causas, os motivos que ocasionaram, então, esse evento histórico, esse fato histórico que marcou, então, o início da Idade Contemporânea. Para esta aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao assunto. Vamos entender um pouquinho mais também algumas causas e o processo, o desenrolar dessa Revolução Francesa que ocorreu por conta aí da crise econômica que aconteceu na França, da queda do absolutismo francês que ocorreu também na França e da ascendência da burguesia que vinha ocorrendo nos países europeus, certo? Vamos então aos nossos slides para assim darmos início à nossa atividade. Tá bom, pessoal? Nessa aula, não vou colocar a atividade também no slide, vou colocar a atividade no grupo, certo? E vou tentar passar a aula se nós perceber que dá para passar a atividade, eu passo a atividade no grupo. Se não, vamos assistir a aula e na nossa próxima videoaula, fechando então esse conteúdo, aí a gente sim teremos uma atividade melhor para fechar o assunto, não ficar uma atividade tão pequena, ok? Vamos lá aos nossos slides. Pronto. Então, pessoal, na nossa aula passada nós vimos sobre a divisão da sociedade francesa, vimos sobre as causas que ocasionaram então essa Revolução Francesa. Hoje, vamos aqui ao nosso assunto, deixa eu ver se abre aqui. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre algumas causas, tá? Até chegarmos na queda da Bastilha e no início da República que ocorreu com a queda do absolutismo francês, certo? Vamos ler aqui alguns tópicos para entendermos melhor. No início da década de 1780, a França se encontrava em uma grave crise econômica financeira. Suas principais causas foram... Aqui nós temos algumas principais causas. Deixa eu pegar aqui algum detalhe. A Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Muitas despesas militares e perda de regiões coloniais. A França passou por alguns períodos de guerras. Antes das guerras, antes de se pensar essa Revolução Francesa, a burguesia, que via tendo uma ascendência na França e em toda a Europa, não se importava tanto com os privilégios dos reis, da monarquia e do primeiro estado também, do clero, da igreja. A burguesia não tinha tanta importância quanto a isso. Só que, a partir do momento que os interesses da burguesia foi sendo colocados em xeque, isso vai mudar. A Guerra dos 7 Anos vai causar diversas despesas, aqui ó, despesas militares e perda de regiões coloniais. Essas despesas que vai ocasionar, vai gerar uma queda na economia da França. Também, Guerra de Independência dos Estados Unidos. Observa aqui, ó. Guerra de Independência dos Estados Unidos. Empobreceu os cofres públicos em mais de 2 bilhões de libras. Essa guerra de independência, vamos lembrar, lembra das 13 colônias da aula de independência dos Estados Unidos? A França vai apoiar essas 13 colônias, tá? E vai apoiando essas 13 colônias e vão se libertar do poder da Inglaterra. Então, como a França e a Inglaterra eram inimigas,
né? Houve então um tratado comercial. Era uma certa inimigos que tinham relações comerciais, mas que não se davam tão bem. Então, o Tratado Comercial de 1786, assinado com a Inglaterra, vinho francês em troca de tecidos ingleses, levou à falência da indústria francesa e aumentou o descontentamento da burguesia, dos burgueses. Então, uma das causas foi essa, o enfraquecimento, a crise econômica que estava ocorrendo na França, fez com que a burguesia, que é o terceiro estado, né, pequenos e grandes comerciantes, o povo mais pobre, vão então reagir à autoridade absolutista na época da França, que era Luís XVI, certo? Outros fatores. Fenômenos climáticos prejudicaram as colheitas e aumentaram o preço do trigo e do pão, causando fome, aumento da insatisfação popular. Então, os fenômenos climáticos também contribuíram muito para que a revolta popular crescesse. Por quê? Diante do clima que não estava bom, das plantações que não estavam boas, a burguesia tinha seus gastos, tinha seus luxos, festas e tudo mais. Né? A monarquia, perdão. A monarquia tinha suas festas e tudo mais, e tudo isso era pago por quem? Pela burguesia que vivia do comércio, que estava sendo prejudicado por conta de algumas atitudes que a monarquia, o rei, tinha tomado. Certo? Então, a monarquia fazia suas festas, os reis faziam suas festas junto com o primeiro estado, né, aproveitando também do dinheiro que era pago pelo dízimo. Então, a burguesia se vê obrigada a reagir contra essa situação, certo? Porque pagava altos impostos sendo prejudicada, entendeu? O que acontece, né? Vamos ver aqui essa imagem aqui, ela representa a liberdade do povo, né? A liberdade guiando o povo. E são algumas artes que são trabalhadas a partir também da Revolução Francesa. Vamos entender agora. A insatisfação da maioria esmagadora da população contra a monarquia fazia da França um terreno fértil para os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Entendendo, quando a monarquia absolutista toma as decisões de participar da guerra, de apoiar as 13 colônias dos Estados Unidos, quando essa monarquia enfraquece a economia, o povo se vê frágil, o povo se vê fraco. O comércio burguês ele não está tendo rendimento, eles não estão crescendo. Então, o que acontece? Tudo isso que já estava acontecendo na Europa, os ideais iluministas, desde a Inglaterra, certo? Já estava começando, então, os ideais iluministas já estavam caminhando ali também pela França. Isso fez com que tudo isso que o enfraquecimento econômico, a insatisfação do povo com o reinado da França, com a monarquia da França, tudo isso vai deixar o terreno fértil para que as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, as ideias iluministas, tomem força. E o povo se une, meu filho. É aquela coisa, o povo unido jamais será vencido. Certo? Vamos dar continuidade. Então, pessoal, vai ter algumas etapas, né? Observando o rei, observando que o negócio estava pegando fogo, e as pessoas estavam se unindo, que o terceiro estado, como nós tínhamos visto na aula passada, que é a burguesia, a média burguesia, o povão, né? O povão, assim falar, estava se revoltando. O que é que o rei faz? O que é que o rei faz? Vamos lá, fazer aqui a leitura agora, né? Aqui, etapas da Revolução, Assembleia dos Estados Gerais, 1789. Para resolver a questão dos impostos, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais, com representantes dos 3 estados. Quem são os 3 estados? Vamos já ver. Então, vamos continuar aqui a leitura. Cada estado tinha direito a um voto, mas a burguesia queria uma votação por indivíduo, o que levou a violentas discussões. Diante da impossibilidade de resolver a questão,
o terceiro estado se separou dos demais, declarando-se Assembleia Nacional, na Assembleia Nacional Constituinte. Constituinte depois. Primeiro vai se tornar Assembleia Nacional e depois a Assembleia Nacional Constituinte. Os estados são esses daqui, ó, né? Vai ter o clero, nobreza e povo, que são o primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, certo? E vai... Deixa eu voltar aqui, pessoal. Então, o que ocorre? Quando o rei vê que o circo estava pegando fogo, vamos assim dizer, ele vai convocar essa Assembleia Geral, certo? Essa Assembleia Geral dos 3 estados. Só que, o que é que vai ocorrer? O terceiro estado não vai se achar representado nessa reunião, porque eles queriam resolver os seus interesses. O primeiro estado e o segundo queriam resolver os seus interesses. E eles queriam fazer uma votação. Essa votação seria o quê? Cada estado tem direito a um voto. Imagine só. O primeiro estado e o segundo têm interesses comuns. Então, eles iam votar nos seus interesses. Mas só que o terceiro estado, que é o povão, disse o quê? Não, vamos votar para o indivíduo, fazer uma votação para o indivíduo. Por quê? O terceiro estado era maior. É o povão. Então, o terceiro estado ganhava. Certo? Só que os primeiros e o segundo não aceitou. Não aceitando, o terceiro estado então se separa, criando então a Assembleia Nacional Constituinte, certo? E essa Assembleia Nacional Constituinte vai ter aí então essa primeira fase, que é a Constituição, que vai ser criada, ok? Que nós vamos deixar agora para a nossa próxima aula, pessoal, semana que vem, porque o tempo está correndo. Então, nós vimos até a questão da Assembleia Nacional Constituinte, certo? E vimos até aqui, ó, as etapas da Revolução. Próxima semana vamos ver para nós encerrarmos, né? Espero que dê tempo na próxima semana. Vamos ver a primeira fase da Assembleia Nacional Constituinte, ok? Na próxima aula. E iremos ver também a tomada da Bastilha. E vamos ver a segunda fase também, certo? Na próxima hora eu vou dar uma adiantada, certo? Para o tempo não ficar muito longo, ok? Porque geralmente o tempo está correndo mesmo, certo? Então só dar mais uma pincelada aqui, tá bom? Então, o rei observando que o circo estava pegando fogo, que o povo estava então querendo tomar as rédeas da situação, ele convoca essa Assembleia dos Estados Gerais, primeiro, segundo, terceiro estado, ok? Cada estado tem direito a um voto. Só que o terceiro estado vai dizer, não, vamos votar por indivíduos. Por quê? Porque o terceiro estado percebeu que o primeiro e o segundo estado têm interesses comuns. Então, se eles têm interesses comuns, eles não iam querer nunca os interesses do terceiro estado. Qual é o interesse do terceiro estado? Os ideais iluministas, liberdade, igualdade e fraternidade. Acabar de vez com o absolutismo. Isso nós iremos ver na nossa próxima aula, pessoal. Tá? Deixa eu voltar aqui a imagem da câmera. Nós vamos ver na próxima aula sobre esse assunto, né? Como o tempo é muito corrido, nós não temos como explicar detalhadamente muita coisa. Mas a nossa terceira aula nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse detalhe. A atividade eu vou passar só na nossa segunda aula, certo? O que é que eu vou passar? Vocês vão fazer um breve resumo. Vou passar uma atividade breve. Será apenas um resumo que vocês vão ler e vão entregar para mim no grupo. Tá? Não será atividade de questões. Certo assim? Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima atividade.